Então, nosso segundo estudo de Mateus não é no livro de Mateus, não é o segundo capítulo de Mateus, tá? É o nosso segundo estudo de Mateus. Se você não pegou o primeiro, dá tempo, você volta lá, assiste o estudo 1, que o estudo 1 nós falamos do capítulo 1, 2 e 3 de Mateus, e nós vamos continuar aqui agora com um traço que é louco. Tá preparado? Só para as fortes. As criancinhas, as menininhas, ranitinhas, pode dormir, porque esse agora é para os fortes, tá bom? Então, primeiro, nós vamos lá. O que aconteceu no nosso último estudo? Qual foi a última coisa que aconteceu? Aconteceu foi o batismo de Jesus, tá bom? Vocês estão lembrados? Batismo de Jesus, tá? Ah lá, gente! Uhul! Vamos lá. O que aconteceu? Jesus chegou lá para João, pediu para se batizar. João falou, beleza, eu não sou digno, aquela história toda que a gente já sabe. E aí o que acontece? Quando Jesus convenceu a João a batizá-lo, ele entrou na água, João Batista batizou ele por derramamento, desceu uma pomba do céu, pousou na cabeça de Jesus, e eis que abriu o céu, e uma voz falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo, quer dizer, em quem eu tenho prazer. Aí acabou o nosso estudo semana passada. Vamos entrar no clima. Jesus, o Filho de Deus, acabou de sair da água, desce uma pomba na cabeça dele, abre o céu, fala, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você fala, nossa, agora então, mar de rosa. Próximo versículo. E aí, o que aconteceu? Logo depois, Mateus 4. Então, nós vamos falar agora de quem? Do diabo, tá? Nossa, Kátia, mas por que você vai falar do diabo? É tão legal falar de Deus, Espírito Santo, amor. Por que você vai falar do diabo? Porque eu tenho que falar, a gente tá aqui na Bíblia. É o próximo passo, vamos falar do diabo. O que acontece com ele? Nós sabemos que o diabo, tá? Ele era quem? Lúcifer, um anjo de luz, que foi destituído do céu, porque quis ser igual a Deus. Todo mundo conhece essa história. Se não conhece, depois me chama no privado que eu conto. Eu não vou perder tempo falando do capeta, tem tanta coisa legal pra gente falar, deixa ele quieto lá. Mas ele está ativo. Muitas pessoas menosprezam o diabo. Em contrapartida, muitas pessoas supervalorizam ele. Você tem que botar ele no lugar dele. Não enche a bola dele e nem menospreza o que ele pode fazer. Por isso que nós temos que conhecer. Então, eu vou fazer uma pergunta. A primeira pergunta do nosso estudo é o quê? Qual a diferença entre tentação e provação? Você sabe a diferença? Vamos lá. A provação é Deus que faz. Caderninho e papel na mão, vamos lá. A provação é Deus que proporciona e faz lapidar o seu caráter. Prova os seus valores, as suas prioridades. Então, provação lapida o seu caráter e vem de Deus. Beleza? Tentação. Quem age na tentação é o diabo e satisfaz seus desejos. As pessoas confundem. Aí eu estou sendo tentada, eu estou sendo provada. Não. Tentação vai fazer você lapidar o seu caráter, você definir, sair de cima do muro, sabe? Definir o que é que você quer, que lugar você ocupa no universo. Tentação é coisa do diabo, que vai fazer, te induz a satisfazer os seus desejos da sua vontade, do seu eu, beleza? Então, vamos lá. Quem tenta é o diabo. Quem prova é Deus. Tá beleza? Firme na cabecinha da gente? Tiago 1,13 diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tentação é do mal, é do diabo e Deus não é movido por maldade. Hello? Todo mundo entendeu isso? Beleza? Ai, mas eu acho que é Deus que me mandou, que
fez a tentação. Deus não tenta, Deus te prova, beleza? Aí eu te pergunto, Jesus saiu do batismo, céu abriu, pomba veio, céu abriu, este é o meu filho que eu amo. E aí, o que diz no versículo 4, 1a? E a seguir, logo em seguida, foi Jesus levado pelo Espírito. Quando você vê Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse é o versículo 1. Uai! Então, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado. Deus acabou de falar que ama, ele é o filho amado e tem me com prazo. E aí levou para ser tentado? Não, acho que ele levou para ser provado. Não. Não. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto e deixou ele à mercê do diabo. Mas aí isso não vai de acordo com a minha teologia, problema seu, isso é o que está escrito na Bíblia, não fui eu que inventei, tá? E todos os outros evangelhos também contam isso aí. O que acontece? Pergunta 1. Não, pergunta 2. Qual foi o fato mais marcante do batismo de Jesus? Foi a descida da pomba e a voz vinda do céu. Quem levou Jesus para o deserto? Vamos saber isso. Quem que levou Jesus para ser tentado? O Espírito de Deus, beleza? E quem tentou Jesus no deserto? O diabo. O Espírito Santo levou, mas quem tentou foi o diabo, beleza? Ok. Pergunta 5. Quantos dias Jesus jejuou? 40 dias. Aí agora nós vamos falar para mim e para vocês. Preste atenção. Qual foi a primeira tentação de Jesus? 4:3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, não estava? 40 dias, gente, fala sério. A gente faz jejum de uma semana, a gente faz... Ai, sou poderosa, fiz intermitente, 12 horas e fica se achando. Jesus ficou 40 dias, mano, o corpo humano, ele tinha corpo humano, sentiu fome, sentiu sede, e você fica se achando porque conseguiu fazer 12 horas de intermitente, tá? O que acontece? O que o diabo fez? Viu uma necessidade física de Jesus, certo? E ele usou uma necessidade física para ser tentado. Então, qual é a pergunta aqui, eu e vocês? Qual é a necessidade física que você tem e que vai abrir uma brecha para o diabo te tentar? Comer um brigadeiro? Falar mal de alguém? Desejar o mal para outra pessoa? Desejar o emprego, o lugar, o marido de outra pessoa? Tá? Roubar? Roubar, não estou falando para você roubar o anel de alguém. Às vezes você está roubando alguma coisa do outro. Qual é a brecha que você tem para satisfazer o seu desejo pessoal que o diabo pode usar para te tentar, para fazer você sair do foco? Essa é a nossa pergunta. Bom, a primeira tentação de Jesus, o diabo colocou em dúvida quem ele era. O diabo tinha dúvida de que Jesus é filho de Deus? Não, ele sabia. E ele perguntou, se és. É porque vai que o diabo faz isso hoje comigo e com você. Ele senta no seu ombro e fala assim, será que Deus se preocupa com você? Será que Deus está ouvindo sua oração? Será que ele não está preocupado com a guerra na Ucrânia? E ele vai se preocupar porque você precisa de aumento no seu trabalho? Será que você realmente é filho de Deus, mesmo sendo pecadora? Isso é uma estratégia do capeta. Colocar em dúvida quem você é. Nunca permita que o diabo venha colocar em dúvida o papel que você ocupa no colo de Deus. Você é filho. Então eu te digo, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, como único intercessor, você não é povo, você não é servo, você não é testemunha, você é filho. Não deixe o diabo vir e falar, se é que você é, não tenha dúvidas, não permita jamais, mas jamais, não permita
que alguém ou alguma coisa sente no seu ouvido e coloque dúvidas no seu coração sobre quem você é. Nós estudamos quinta-feira passada que Deus abriu o céu e falou: este é meu filho amado em quem me compraz. E eu terminei a aula da semana passada falando: Deus está falando, você é minha garota. Então não permita que o inimigo ponha a dúvida: será que você é? Quando ele vier com essas perguntas, você responde: eu sou. Mas você tem pecado. Eu tenho pecado, mas eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro. Eu sou filha, e filho senta no colo do pai e dá beijinho. Amém? Ok. E aí o diabo falou: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí eu vou dizer para você, quando Jesus estava com fome, que o diabo sabia, por isso que ele veio com esse discursinho, qual foi a resposta de Jesus para a primeira tentação? Vamos lá, 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você sabe de cor o que está escrito para enfrentar a tentação do diabo? Você tem as promessas na sua cabeça para saber responder? Ou você tem... espera um pouquinho que eu vou entrar no Google para saber o que é que eu tenho que responder para o diabo? Não, eu vou domingo perguntar para o pastor lá no final do culto o que é que eu tenho que responder? É assim? Ou você sabe a palavra na sua cabeça para usar no momento que ele vier bater de frente com você? Tá? Essa é a primeira tentação. Colocar em dúvida a identidade de Jesus e usando uma necessidade física dele. Isso ele vai fazer com você também. Triste notícia, desculpa aí, se alguém prometeu para você que você fazer os estudinhos, você ia ficar joinha, joinha, e que tudo ia ser mar de rosa, desculpa aí, mas se venderam o evangelho errado, tá? O evangelho é para dizer exatamente as boas novas, e te preparar para o que vai acontecer. Ok. Pergunta 6. Qual é a segunda tentação de Jesus? Essa é 10. Então, o diabo levou a cidade santa e colocou no pináculo do templo, que é em cima do templo, e disse: se és filho de Deus, de novo, se atira para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a respeito que te guardem. Ele disse, o diabo chegou para Jesus, botou uma dúvida na cabeça dele e ainda falou a palavra. Por quê? Porque ele viu que Jesus respondeu com a palavra. Então, o diabo usou a palavra. Então, eu vou te falar: ai, mas o diabo conhece a Bíblia. Conhece. Ele estava lá quando escreveu. Ele conhece melhor do que você. Tá? Então, veja bem. Como Jesus respondeu com a palavra, a segunda vez o diabo usou a palavra para tentar Jesus. Se és filho de Deus, você tem poder para pedir aos teus anjos que te guardem, que não te resvalem o pé, não tropece alguma pedra, ok? Qual foi a resposta de Jesus na segunda? Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então vamos bater boca aqui base na palavra? Foi isso que Jesus falou. Então está escrito também. Então eu vou te perguntar: você tem a palavra de Deus gravada na sua cabeça para poder enfrentar o diabo? Quando nós vamos levar lá em Filipenses da armadura de Cristo, o que nós vemos na armadura? A armadura tem o quê? O capacete, o colete, está lá no Filipenses. Pega o nosso estudo lá no YouTube dos Filipenses, você vai encontrar tudo isso, a armadura de Deus, tem tudo lá. E tem o que é? A palavra, que é a espada. Paulo usa a palavra como espada, porque é com a espada que você vai enfrentar o inimigo. Tá? Você tem a palavra aqui dentro da sua cabeça para combater as artimanhas do inimigo. Às vezes ele vai usar a própria palavra para te enganar, para botar em dúvida quem você é. Vamos falar de identidade de novo. Hello? Pergunta 8. Qual foi a terceira tentação? Levou ainda o diabo, de novo, que não desiste, ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Primeiro, ele tentou Jesus no orgulho próprio, no eu, no poder, tá? E ainda mentiu, falou: tudo isso é meu. Tudo isso é dele? O diabo é dono de alguma coisa? Pensa.
Muitas vezes o diabo está tentando você com mentiras. Ele põe em dúvida quem você é. Ele usa a palavra porque ele sabe que você sabe um pouquinho. Ele usa o pouco que você tem para confundir a sua cabeça e ainda mente. Tá? Olha esse monte, os reinos do mundo, a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ok? E qual foi a resposta de Jesus? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Por que que ele teve essa ousadia de falar para ele: sai fora? Porque ele conhecia, ele era Deus, ele sabia quem ele era, ele sabia que as necessidades físicas dele eram momentâneas, que iam ser supridas. Ele sabia que o dono era Deus, o dono do mundo e dos reinos era Deus, não é o diabo. E ele falou: ao Senhor Deus adorarás. Ele sabia que a adoração dele é só a Deus. E só ele vai prestar culto. E qual é a pergunta 10? Qual a consequência final dessa conversa? Com isto deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Agora eu vou perguntar para vocês. Quem está livre das tentações? É a pergunta 11. Você acha que você está livre? Eu sempre falo aqui, mano do céu, o diabo teve a cara de pau de ir tentar Jesus. Quem é você na fila do pão? Ai, não, mas eu sou tão santo, o diabo comigo não bate, ô cabeçuda. O diabo foi devagarzinho rodear Jesus. O que ele não faz com você? Cai na real. Todos nós estamos sujeitos a sermos tentados. E como que nós vamos reagir? É a pergunta 12. Como nós vamos reagir à tentação? Usando a palavra de Deus, que é a Bíblia. Ah, mas como eu vou saber? Saiba, vai estudar. Por isso que nós estamos aqui estudando. Então, quando alguém chegar para você e falar assim: você não é digno, você não tem direito de pedir o que você está pedindo, porque você é pecador, o que você vai falar? Eu não sou santo, eu sou santificado, porque o sangue de Jesus me limpa de todo o pecado e me religa até o Senhor. É isso que você tem que saber para poder enfrentar o inimigo, porque ele está por aí. Quer ver? Tiago 4:7. Nós estudamos, o Tiago foi o último estudo que nós fizemos. Qual é a fórmula secreta para o diabo sair batido? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Primeiro, resistir ao diabo e ele sai batido, fugirá de vós. Então não fica coitadinho, deitado, sentado atrás do sofá, choramingando, que nem uma criancinha retardada, porque o diabo está rodando em você. Hello! Você não está sozinho, você é filho de Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Hello! Ai, como você sabe disso? Estudo isso aqui e quero que entre aqui na minha cabeça para eu usar no dia que eu não tenho o telefone para usar o Google. Às vezes eu não vou ter o Google, eu vou estar numa situação que o diabo vai estar falando dentro da minha cabeça. Grande barato é que o diabo não lê pensamento, tá? Ele não lê pensamento, isso é o grande barato da vida. Mas ele sabe o que acontece. E ele pode ficar falando, sentar no seu ombro e fazer você mudar de ideia e jogar dúvidas na sua cabeça. É isso que ele vai fazer. Se ele perguntou para Jesus, tentando botar em dúvida quem era Jesus, ele vai fazer isso com você. Não permita, tenha identidade. Saiba que você foi comprado por preço precioso, que foi o sangue do justo derramado naquela cruz. Então você é filho de Deus. E filho senta no colo do Pai. Filho é protegido de Deus. Certo? E aí nós vamos ver, pergunta 13, né? Qual é a fórmula para o diabo fugir? Sujeitar-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E isso garante que você não vai ser tentado de novo? 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não descansa. Ainda mais quando ele vê que ele está perdendo a parada, que você está ligado, que você está crescendo, que você está aprendendo. Ele vai ficar doido. Vai ficar... A história do leão rolando em volta é esperando alguém que caia.
Você vai se sujeitar a isso? Não. Pegue as promessas. Então, quando alguém falar que você não tem direito, você fala, eu tenho porque eu sou herdeiro. Ai, você não merece essa bênção. Eu mereço porque eu sou filho. Ai, mas isso é só para o santo, você é pecador. Não sou santo, eu sou santificado. Eu não sou justo, eu sou justificado, porque alguém passou por tudo isso no meu lugar. Esse que veio, Filho de Deus, sofreu numa cruz para ligar o meu relacionamento com Deus novamente. Ele me comprou por alto preço e é por isso que eu sou mais do que vencedor para vencer as armadilhas e mentiras do diabo. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, esteja sempre vigilante, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Nossa, Kátia, mas eu tô aqui, vim aqui, eu vi o seu estudo para você falar do diabo. Gente, a gente tem que falar. Acho que nós nunca falamos dele no nosso estudo, mas aqui o texto conta, foi quem fez, eu tenho que falar. O que você fez com Jesus, ele vai fazer com você. Aí, o que você faz? Sabe o que o diabo faz? Toda segunda-feira, ele vai para o psicólogo. Porque aí tudo também é culpa dele, né? Então ele vai para o psicólogo e fica assim, tudo eu. O diabo tem poder limitado. Ele não pode fazer nada, mas ele faz com que a sua cobiça, os seus desejos ruins, porque nós temos, faça a gente mudar de ideia. Já contei para vocês que eu conheci um rapaz que cada vez que ele voltava para a droga, ele falava, o inimigo se levantou, eu caí. Ô, cara, o inimigo não jogou pó no seu nariz. Ele te ofereceu, você aceitou porque você quis. Você tem o poder de decisão. Use a palavra para você sair batido. Então, eu vou perguntar as 3 perguntas para a gente encerrar o nosso estudo, para a gente ficar pensando na nossa cachola. Eu ouvi essa palavra, fazia tanto tempo que eu não ouvia cachola. Vamos ouvir. Quem é que tenta? Quem tenta é o inimigo. Deus não te tenta, ele prova. E ele prova para que você seja aprovado. Quem tenta é o inimigo. E Deus permitiu com Jesus, ele pode permitir com você. Para ver até que ponto você é firme na fé que você acredita. Aí a segunda pergunta, qual é a sua área mais frágil? Por onde você acha que o inimigo pode sorrateiramente vir e te induzir a cometer um erro? Cada um tem uma área. Eu não sei qual que é a sua, eu sei qual que é a minha. Aquela que você chega assim e fala, nossa, isso aí eu não aguento. Todo mundo tem a sua. E o diabo também sabe. É lá que ele vai. E agora a terceira pergunta. Como vencer qualquer tentação? Com a palavra. Saiba a palavra. Estude as promessas. Tenha identidade. Saiba quem você é. E aí você vai ser mais do que vencedora. E a hora que acabar esse momento, vai acontecer que nem com Jesus. Que o que acontece? Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos estão com um banquete para servir para você depois que você passar por uma tempestade. Então eu vou falar para vocês. Sabe qual é o grande barato do arco-íris? O pacto de Noé é o quê? Tudo aí a gente sabe, tá? O pacto de Noé que depois de uma tempestade aparece um arco-íris para Deus falar assim, você não estava sozinho. No meio da tempestade, eu estou aqui brilhando por você, ainda colorido para sua vida ser alegre. Tem nada a ver com os gays, tá? Nesse aí, não. Quem criou o arco-íris foi Deus, para mostrar para você que em toda tempestade um dia acaba. O seu choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso é promessa que você tem que saber. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está com aflição hoje? Tenha bom ânimo. Não dê bola para o diabo. Não escute o que ele está falando. Não escute as mentiras que ele fala, que você não é capaz, que você não é merecedor, que você, sabe, é destinado a sofrer. Essa história de, minha vida é sofrer mesmo. Jesus morreu na cruz para que você tenha vida e a tenha em abundância. Vida em abundância é um vidão. É um vidão, é sabendo que você está cheio de problema, deitar à noite, botar a cabeça no travesseiro e falar, Senhor, eu vou descansar aí, porque isso é grande demais para mim. Cuida aí da minha vida, do meu problema, porque eu vou dormir, porque eu confio em Ti.
Você confia no Senhor para entregar a sua vida hoje, entregar a sua luta hoje. Você confia totalmente para identificar a voz que é do Senhor e a voz que são as vozes do mundo para te desviar do foco. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e creia que tudo mais ele fará. E o desafio para essa semana, nós nem estudamos o capítulo inteiro, enquanto na semana passada nós estudamos 3 capítulos, hoje foi só metade do capítulo 4. Sabe por quê? A mensagem de hoje vai servir para a semana inteira, para você saber. Eu posso ser tentado, mas eu sou mais do que vencedor, porque eu conheço a palavra. E eu vou usar a palavra, e eu não vou ficar ouvindo mentira de ninguém. Ouça Jesus falando, vinha a mim todos que estáis oprimidos, e eu aliviarei. Deixai as suas cargas com ele. Acalma o teu coração. Entrega a tua vida ao Senhor e confia, confia, confia. Confia. Você acredita no ser do poder do impossível? Eu creio. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Não seja ajudante de Deus. Permita que Ele dirija a sua vida em cada detalhe e você vai ver as maravilhas. Assim. Nossa! É sério, Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês. Então, eu quero só que você pense. Qual é a sua área mais frágil? E como eu vou vencer essa tentação? E em nome de Jesus, nós vamos passar batido. E eu vou cantar e dançar na festa da colheita. Eu vou cantar e dançar na festa da sua colheita, como nós cantamos e dançamos na festa da colheita da Cleide essa semana. Então, nós vamos dançar e cantar na festa da sua colheita, porque nós somos mais do que vencedores. E o diabo, ele pode vir bater de frente, porque ele vai. Mas eu sei quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, vamos ter as palavras de Deus, vamos ter as promessas na nossa mente, vamos ter identidade, saber em quem você crê. E aí você sabe que pode acontecer o que for, que você vai passar batido. E, como diz lá a música, né? E que se o mar não abrir, você caminha sobre as águas, mas que alguma coisa vai acontecer. Beijo grande para vocês.